São 5 anos de direito. São 60 meses de desafios e dedicações. 10 períodos de prova, leitura e experiências. São 10 semestres que transformam os estudantes em futuros operadores de direito. Olá, meu nome é Rodrigo, estamos aqui reunidos nesse primeiro momento com vocês, como estudantes, para a gente bater um papo formal e informal sobre o direito, tudo que acontece no direito. A ideia desse podcast é a gente transmitir para vocês o que acontece dentro da sala de aula no universo do direito. Estamos atualmente no segundo período. Eu curso Direito no SESMAC, como todos que estão aqui presentes. Estou ao lado do Daniel Abner, que é um menino de 18 anos, porém com uma cabeça de 50 anos aí para explicar o que ele está entendendo sobre o direito. Na minha frente tem Breno e o Vitor, que também é da classe do lado, né? A gente estuda um do lado do outro para trazer cada um sua perspectiva sobre o direito. Pode falar, Daniel, se apresenta aí pra galera. Bom, é um prazer estar aqui no Lente Jurídica. Meu nome é Daniel Abner, sou acadêmico do segundo período do SESMAC, estudante de Direito, e estou muito feliz por estar aqui, por tratar de um tema muito interessante, tem caído recorrentemente nas provas, tanto da OAB quanto de concursos mundo afora, e eu acho que é um excelente tema para ser tratado como primeiro episódio aqui no Lente Jurídica. Teoria do nascituro, teoria da capacidade jurídica, da personalidade civil. Isso aqui é um tema que vai ser excelente pra gente começar. Pra começar, né? Bacana. Esse podcast aqui. Fechou. Breno? Primeiramente é um prazer, né, estar aqui com grandes alunos. A gente viveu uma vida nesse primeiro período. Um primeiro período que de 6 meses parecia um ano, mas que capacitou, né, nos treinou bastante para hoje a gente estar realmente entrando nessa área jurídica mais apropriada, né? E a gente não veio fazer nada mais, nada menos do que falar acerca do que a gente está aprendendo na sala de aula, né? E curiosidades, dúvidas, pegadinhas, inclusive, que até estudando o tema de hoje, eu percebi pegadinhas que esse Código Civil nos traz. E nada mais que isso, né? A gente veio aqui para trazer aquilo que nós estamos aprendendo. O nosso olhar, nossa perspectiva, Nossa né? perspectiva, exatamente. Vitão? Saúde a todos, né? Estamos aqui para transmitir o nosso conhecimento, né? O nosso olhar para o direito. Que nesse primeiro período teve várias experiências, o sentir do direito, e a gente está aí para transmitir ele para todos, né, que estão nos acompanhando. Compartilhar com o pessoal, né, tanto de Alagoas quanto do Brasil aí, que está vivendo esse momento aí, para a gente conduzir junto. Aliás, como é o nosso primeiro episódio, né, a gente tem que contar um pouquinho do conceito. Esse podcast, ele nasce agora, mas ele não tem fim, né, porque a gente vai terminar a nossa vida acadêmica e vai continuar dentro do universo do direito como advogados, promotores, enfim, quem quiser ir para qualquer área e conseguir, né, galgar aquela área, seguir sua carreira, vai seguir sua carreira. É essencial e primordial para cada um, né? Quantas pessoas vão chegar em audiências e perguntar se tal indivíduo é plenamente capaz, dentro de todas essas questões que serão tratadas aqui. Isso. Então isso vai acompanhar a gente pelo resto da nossa vida. E o que eu quero dizer também é o seguinte, que vamos discutir semanalmente diversos tipos de temas de que é importante no universo do direito, que vai estar trazendo pra gente e ajudando outras pessoas. E sendo hoje pertinente no mundo jurídico, né? A gente vê hoje a diversidade de amplas formas que o direito está se adquirindo, se desenvolvendo a cada passado dia, né? Quanto mais o direito passa, quanto mais a sociedade evolui, mais o direito tem que ir acompanhando a sociedade, a evolução social. Exatamente, é por isso que o direito já saiu daquele positivismo, né? E agora o direito vai se transformando, se moldando à medida que a sociedade vai evoluindo, né? O direito não pode ficar parado. Aliás, a passo lento, né? Porque a gente vai tratar hoje de um assunto que é personalidade civil e nascituro, o primeiro artigo e o segundo do Código Civil.
ao que a gente vem estudando, Está né, um pouco obsoleto, né? está obsoleto, né? É um código que foi desenvolvido. Na verdade, ele foi copiado por Clovis, né? Ali foi copiado, tem na assinatura do Clovis, como se ele fosse o autor. Ele vai para a França e ele copia o Código Napoleônico. Isso, exatamente. Aí é trazido o Código Napoleônico de 1804 e trazido para cá para o Brasil. Exatamente, ele só deu carimbo, né? Só deu carimbo. E botou o nome dele, né? Verdade. É que nem aquele aluno de faculdade que marca o trabalho, né? Cada um faz uma coisa, ele chega, só bota o nome e ganha os pontos, né? Foi mais ou menos assim. Então, gente, aí Clovis vem e copia lá da França o código de Napoleão e traz para cá. E só em 2002 que ele sofre uma alteração, né? Sim, os juristas, Miguel Reale e vários juristas formam basicamente um conselho para adaptar o código. Ele veio como se fosse um código novo, Código Civil 2002. Como a gente vê, ainda vem com várias palavras francesas, né, que foram substituídas para a língua portuguesa, né? Que nem antes estava ainda no código palavras francesas que, após chegar aqui no Brasil, Miguel Reale, com todos os coordenadores no Congresso que foi reunido para alteração de algumas palavras, algumas coisas, foram alteradas palavras francesas para palavras portuguesas. A gente fala que teve esse conselho do jurista, né, para modificar um pouco, mas a gente viu que muita mudança, quase nada, né? Assim, eles se juntaram, mas de mudança não teve muita coisa não, né? O Código Napoleônico, a gente realmente vive o Código Napoleônico, né? O Código de Napoleão. Inclusive o artigo 2º, que a gente vai tratar aqui posteriormente, ele não tem diferença nenhuma do Código de 1916, que foi copiado pelo Clovis de Bevilacqua. Então, isso traz... Ele está totalmente obsoleto. Ele é tão obsoleto que daqui a pouco, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que ele não tem um direcionamento fixo, né? Ele acaba trazendo 3 teorias acerca do mesmo tema que elas não se consolidam, né? E aí, dependendo de quem for julgar, que vai seguir uma corrente ou outra para poder... E eu acho isso um pouquinho falho. Mas vamos lá daqui a pouco falar sobre isso. O artigo 1º. O que diz o artigo 1º? Quem está com o Código Civil aí, lê, por favor. O Código Civil. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Vamos lá. Toda pessoa é capaz de direito na ordem civil. O que é pessoa natural? Você já percebe a pegadinha. Toda pessoa é capaz. Então, todas as pessoas são pessoas naturais. Mas nem toda pessoa natural é uma pessoa capaz ainda, né? Nem toda pessoa natural é uma pessoa capaz de exercer os direitos e deveres do artigo 1º que fala, né? É porque, na verdade, ele fala do direito formal. Isso. Né? Exemplo mesmo são pessoas que trazem doenças que não são capazes de ter aquela personalidade. Ela tem a personalidade jurídica, só que ela não pode entrar em vigor, em ação, porque ela não é capaz de submeter às normas jurídicas, né, de responder por si mesmo, por incapacidades. Já que fazendo a hermenêutica do artigo 1º, toda pessoa é capaz, já tem uma diferença de 2 capacidades quando a gente olha para o âmbito do Código Civil. Nesse aqui é a capacidade de direito. Posteriormente vem a capacidade de fato que vai ser explicado. Mas nesse primeiro artigo, quando a gente fala de pessoa natural, pessoa jurídica, ela já adquire os seus direitos. Como se o Código Civil ele dissesse para cada um de nós aqui que agora você tem direito. Você tem direito à educação, direito à saúde, direito à moradia. Direito à vida. Exatamente, A pessoa, ele fala primeiro a pessoa natural. Aí a gente vai estudar a pessoa natural. E o que é a pessoa natural? Todo ser humano. Todo ser humano. Seja idoso, criança, adulto, adolescente. Todos nós somos uma pessoa natural. Ser humano tem seus direitos naturais garantidos, né? Todos nós somos considerados pessoas naturais. Aí a personalidade jurídica é a aptidão para você exercer os seus direitos e deveres. Titularidade. Conforme vocês estão vendo aí na tela, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, com 6 palavras-chave, todo ser humano é uma pessoa, né? Lá do princípio fundamental. O que diz é mesmo, como o Daniel disse, a hermenêutica jurídica, a capacidade, a aptidão de ter direitos e deveres, direitos, prerrogativas reconhecidas em leis e os deveres, as obrigações impostas pela sua jurídica.
né? Então, rapidamente resumindo, todo ser humano é uma pessoa natural. Sim. E ela tem direitos e deveres. Bom ressaltar que, como ele fala que toda pessoa tem seus direitos, ele também ressalta que tem seus deveres. Justamente. Se infringir os seus deveres, será penalizado. Sim, sim. Porque o direito e o dever, eles são intrínsecos. Não tem Andam como você juntos, ter é. um direito, mas não ter um dever. O dever, ele tá junto do direito. Quando eu tenho um direito, talvez você tenha um dever para me conceder esse direito. E vice-versa. Né? E é engraçado, né? Vocês falando aí, eu consigo ver. Foi um comentário da nossa professora, né? Que ela quer separar o Código Civil do Código Penal, mas ele está intrínseco. Ele anda né? junto. Ela quer separar. Mas é dever dela, Exatamente, né? Ele anda junto. o penal, o Código Penal vai garantir que o Código Civil aconteça, ande de forma certa, né? Porque talvez se não exista uma punição, uma prevenção, uma medida para assegurar que os direitos do cidadão ocorram da maneira correta, talvez se não existisse o Código Penal, talvez o Código Civil não tivesse muito efeito, né? Perfeito. Justamente. É a função, assim, educativa do Código Penal, podemos assim dizer. Porque ele vai impor uma sanção, mas as pessoas que observam o Código Penal, elas vão dizer, não vou fazer isso aqui, vou seguir na civilidade para justamente não tomar essa punição. E só para dar um adendo também, né? Já que você falou em sanção e do Código Penal, né? Vamos relembrar um pouquinho do primeiro período, né? Teoria do Direito, com o nosso querido professor Marcelo, Sampaio. que falou o seguinte, que tem as normas que são as normas perfeitas e as imperfeitas, né? Nem toda norma vai garantir uma punição para o cara ali, mas pelo menos ela vai Garantir. ela vai ter uma função Reprimir, de né? reprimir, de uma multa, alguma coisa, uma orientação que vai ter um efeito social, né? Já que vocês falaram isso, a gente vai estar entrando em tudo aqui, como a gente está no segundo período, mas a gente vai adiantando o que a gente já viveu também, né? Porque, como eu falei, o primeiro período foi um mundo, né? Não foi algo raso. A gente realmente se aprofundou. No primeiro período realmente é um passo muito importante, que é até contraditório, mas só dá pra viver o segundo período se você mergulhou no primeiro. Pelo primeiro período. Não é passar, é mergulhar. Mergulhar. Só dá pra você É a viver. introdução daquele mundo jurídico, né? Aquele mundo que a gente entra na faculdade sem ter noção. E naquele primeiro período ele vai nos aperfeiçoar pra a gente viver o mundo jurídico. E é o que normalmente é banalizado. Geralmente o que é mais exatamente. dito pelos estudantes de direito é que o primeiro período é chato. Não serve de nada, não vê nada de direito, não vê mas nada. a verdade é que é uma base, né? É uma construção. Então, assim, a gente costuma até menosprezar algumas matérias do primeiro período, algumas aulas, mas realmente a gente percebe quando a gente vai pro segundo, Quando que aquelas se matérias debruça foram nessas fundamentais. matérias. É uma construção, né? Exatamente, foram fundamentais para hoje estar entendendo melhor, né? E a gente certamente vai dizer isso no terceiro período, e no quarto sobre o terceiro, e no quinto sobre o quarto. Que é como se fosse Sucessivamente. um prédio, você vai escalando, fazendo o alicerce é como se fosse o primeiro período. Parece que ninguém vê aquele alicerce. Parece que é inútil. Mas se ele não estiver lá, o prédio vai se desabar em qualquer maneira. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Segundo artigo, Daniel, por favor. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então vamos dividir esse artigo em dois trechos, né? A personalidade civil começa do nascimento com vida. Aí você percebe que a segunda parte é como se ela quisesse apagar a primeira. É como se assim, por isso que é muito importante um jurista, um estudante de direito ter um bom entendimento da língua, da gramática. Porque aí a gente vai ver que esse mais, vamos ler diferente. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Porém, a lei põe a salvo desde a concepção. Então é como se ele estivesse dizendo, você tem duas opções para entender esse artigo. Você tem dois caminhos. Ela é um pouco confusa. Tem gente que vai entender assim, mas tem gente que vai entender de outro jeito e ainda tem gente que vai tentar unificar, dois conceitos. Por favor, Vitor. A gente vê na nossa universidade que muitos alunos ainda não se adequaram ao vocabulário jurídico, sabe? Eles ainda
costumam falar o nascituro, o famoso feto. Gostaria de ressaltar que a gente já está na universidade, no campo jurídico, a gente às vezes tem que fazer alterações no nosso vocabulário para que a nossa linguagem ela fique mais pertinente, sabe? A gente vai chegar numa audiência, a gente vai falar o feto, não, a gente vai falar nascituro. E é importante isso que você está falando, porque até para desenhar um pouco o nosso podcast, né, a gente não vai estar se comunicando só com estudantes, como a gente tinha dito previamente. Mas explicar até para a pessoa civil mesmo o que é que está acontecendo, o que está no código, né? E aí tá aqui falando de nascitura, a pessoa fica ali do outro lado da tela, o que é isso? O que é nascitura? Perfeito, o interessante perfeito. é o seguinte, Que vai entrar nisso aí, né? esse artigo 2º, por que ele é tão confuso? Gerou tantas correntes mundo afora, tentando interpretar, fazer uma hermenêutica do que está escrito aqui, do que está escrito nesse artigo. Porque esse artigo, ele é idêntico ao de Clóvis Bevilacqua. Ele é idêntico ao Código Civil anterior, de 1916, que é copiado Do Código Napoleão de 1804. Ou seja, a gente está vivendo em uma sociedade que ainda tem um artigo baseado num código do século XIX. Baseado numa sociedade muito anterior à nossa, né? É um código que, assim, ele vai abranger diversos Vamos assuntos. parar aqui, fazer um parêntese. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três. É uma coisa que vem na minha cabeça. Talvez vocês enxerguem e o ouvinte que esteja ouvindo a gente agora como um positivismo jurídico, mas não é isso. Eu estava ontem discutindo com o Daniel na hora do lanche, na hora do intervalo, sobre essa questão da sistematização da norma, né, do que tem por trás. Vocês acham que a norma, ela de alguma forma, ela deixa brechas para o erro acontecer? E aí a gente vai entender essa pergunta mais para frente por conta do seguinte. Como tem três correntes, ela abre um leque para que a pessoa decida de acordo com o que ela acredita, os dogmas próprios dela. Enquanto o Estado ele é feito para todos. É claro que Miguel Reale vai falar sobre fato, valor e norma, né? A gente vai ter que colocar um pouco do valor para a gente ponderar em cima da questão da nossa decisão. No entanto, ela não deixa brecha para o erro, essa norma, na concepção de vocês. Aí essa pergunta que você me fez vai me levar de novo para o primeiro período. Primeira coisa que os professores, quando entravam em sala de aula, diziam: o direito é absoluto? O direito não é absoluto. Ela é o quê? Depende. Sempre se faz essa pergunta. Depende. E o que vai acontecer? Depende. Depende, porque a gente vai perceber que quase todas as normas, quase todas as leis, existem as brechas, né? Sim. Então, depende. Depende do seu ponto de vista. Depende da doutrina que você segue. Porque o direito não tem uma doutrina uma doutrina única. Depende da doutrina que vai seguir. Esse código, ele grita depende. Depende. Porque É isso que ele falou. Perfeito. ele grita depende, porque ele começa dizendo teoria natalista. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. E depois ele Ponto vai e vírgula. para a concepção. Aí ele vai, mas a depender do caso, depende o nascituro tem os seus direitos. Dependendo da sua cabeça, pode ir para outro lado. Por favor, Vitor. Eu acho que é o seguinte, hoje a norma jurídica, ela tem muitas brechas, sabe? Muitas brechas. Por quê? Porque ela foi constituída lá atrás. Ela vem aperfeiçoando de acordo com a sociedade, ela vai se moldando. Mas ainda precisa ser muito modificada para que essas brechas sejam diminuídas. Elas não vão ser extinguidas. Não vai ser. Sempre vai ter uma brecha ou outra. Mas é preciso que haja um novo congresso, uma nova correção, um novo aspecto. Um novo para que entendimento. possa entrar em vigor mais eficaz, com menos pensamentos. Com o pensamento fica mais difícil a pessoa entrar com pensamento. Um caso de um advogado de defesa, o juiz entender outro pensamento, então vai entrar em divergências. Perfeito. E na verdade, assim, a minha pergunta, vocês se encaixaram e resolveram tudo. Para mim e para quem está escutando, eu acho. Porque ele acabou falando, não é sobre as brechas que vai existir em todas as normas. É realmente porque ela grita. Ela tem mais brecha do que o normal, né? Ela traz na própria concepção, na própria hermenêutica da norma, dúvidas para você resolver, né? Você vai lá e resolve de acordo com o que você achar de bem, né? É tanto que nos tribunais inferiores tem uma tendência e já nos superiores tem outra, né? A Suprema Corte, você
por STF, STJ, você já vê um entendimento diferente, né, do próprio artigo, o mesmo artigo pode ter interpretações diversas. Duas interpretações diferentes no judiciário brasileiro. Você entende? Que se você for pro Supremo Tribunal de Justiça, você vai ver uma interpretação, você vai ver uma teoria que eles defendem. Se você for para os tribunais inferiores, você vai ver outra. Você vê o texto, faz uma exegese do texto. O que o legislador original tentou fazer isso aqui? O que ele quis dizer? Aí a gente vê o entendimento atual como se fosse uma nova perspectiva da norma. E a gente se pergunta, será que esse dinamismo traz segurança jurídica de fato? E se não for dinâmico, será que ele engessa o direito? Qual a opinião de vocês? Eu acho que essa questão, eu acho que tem que existir uma linha tênue. Na minha visão, ela não pode ser engessada, porque senão vai ser positivismo jurídico, que a gente não pode fazer isso. Já né? saiu disso há muito tempo. Já saiu disso há muito tempo. Tem que dar valor. Mas também não pode ter uma curva tão grande para o valor, para a pessoa, para gerar insegurança jurídica. Insegurança jurídica, que inclusive a gente teve uma palestra, a gente teve a oportunidade, né, de assistir a primeira palestra do doutorado, no primeiro período, né, sobre a insegurança jurídica, né? E é isso aí. É certo que tenha uma curva, então assim, que abra um leque para você ter um entendimento, mas você colocar um norte e um sul, fica difícil de você ter um entendimento certo do que está falando, né? Eu afirmo que tem que haver uma mudança, tem que haver, não existe duas opiniões distintas, porque não dá para ter duas opiniões distintas e ter um julgamento, algo concreto. Eu acho que, na minha opinião, tem que haver alterações, tem que haver coisas bem ordenadas, sabe? Para que haja algo concreto. Vamos lá, vamos dar seguimento, porque eu acho que a gente, na ânsia, né? Primeiro episódio, aí a gente acabou saindo da timeline, né? A gente precisava primeiro explicar para a galera para poder a gente debater, mas o que diz aqui, Daniel? Explica, por favor, esse primeiro, o que na teoria está falando do segundo artigo. Segundo. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. O que significa isso? Significa que a partir do momento que você nasce e você adquire a respiração, essa é a interpretação atual sobre a teoria natalista, sobre essa primeira parte, digamos, parte A do artigo. Você nasce, você respira e aí, nesse momento, você adquire personalidade jurídica. Essa aptidão para você titular os seus direitos e deveres na ordem civil. Quando o seu aparelho cardiorrespiratório já começa a entrar em vigor, já nasce a personalidade jurídica do ser humano. Breno, por favor, exemplifique. A gente vai perceber que, como o artigo vai dar três caminhos para a gente entender o mesmo artigo, aí a gente vai exemplificar, né? Então, como você adquire essa personalidade jurídica, né? Você tá lá, você é o feto, né? Que é o nascituro, que é falando nas duas linguagens. Nasceu, respirou, adquiriu a personalidade jurídica. Agora, o fato de você estar adquirindo a personalidade jurídica não significa que você tenha a plena capacidade. Você tem a personalidade jurídica a partir daquele momento. Tanto é que a gente vê e aprendeu isso em sala de aula, que o fato de você nascer, respirar e vamos supor, morrer no mesmo segundo, você já adquiriu a sua personalidade jurídica. Então, o princípio de adquirir a personalidade jurídica é o fato de você nascer com vida, né? Respirar, funcionar, acabou-se. A partir do seu momento que o seu aparelho cardiorrespiratório já está em ação, a partir dali já nasceu a sua personalidade jurídica. Ali você já começou a garantir os seus direitos. A partir daquele momento, você vai garantir seus direitos à vida, à saúde, à dignidade, etc. Agora, trazendo fundamento ao que foi trazido sobre as diferentes teorias, ela começa aqui, na parte B do artigo. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A gente vê a divergência da parte A do artigo. Primeiro vem a teoria natalista, que diz que é só
começa no nascimento com vida. Com vida no momento que que o seu aparelho cardiorrespiratório começa a trabalhar. Mas na parte B, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Em suma, para exemplificar, como o código ele é natalista, né? E existe essa divergência, existem efeitos jurídicos materiais que quando a pessoa nasce morto, ela nasce sem respirar, vai ser um. E quando ela nasce e respira, ela vai ter outros efeitos. Eu gostaria também, Brandon, de ressaltar, né? Ele falou sobre isso aí, o natimorto. Natimorto. E eles têm os direitos, né? Exatamente. Foi concebido agora há pouco os direitos dos natimorto. E eu queria, Brandon, que você falasse um pouquinho desses direitos dos natimortos. Realmente, ele estava falando isso, eu estava me lembrando, né, que há pouco tempo atrás, os natimortos, né, não tinham os seus direitos, eram considerados objetos, né? Inclusive a professora Manu citou que residentes, estudantes de medicina chegavam e batiam foto do bebê morto. Ele não tinha direito a nome, e é já um direito que ele tem agora, né? Tem o direito a nome, a preservação de sua imagem, tem o direito ao sepultamento, né? São princípios dignos que, por mais que você esteja morto, é um direito que respeita a família, né? Respeita a mãe, o pai, que perdeu a criança, né? Tem aquele nascituro que ele nasce e depois ele morre, e tem o natimorto. A diferença desses dois é crucial. O natimorto, ele não respira. Ele não tem o aparelho cardiorrespiratório para adquirir a personalidade jurídica que dispõe na parte A do artigo 2º. Na verdade, ele até pode ter o aparelho cardiorrespiratório, né? Mas ele já nasceu sem aquele funcionar, né? Então, gente, a teoria natalista, em suma, ela diz que a pessoa só teria direito se viesse a nascer com vida respirando. Por mais que seja um segundo. Nascer com vida. E a concepcionista teria direitos plenos desde a concepção, né? Até tem um exemplo bacana da fecundação no óvulo, né? Porque se não houver a fecundação ali... A partir do momento que o espermatozoide ele encontra o óvulo, ali já começa o processo da concepção dentro da barriga da mulher. Né? Já é considerado. Biologicamente e juridicamente na concepcionista, né? Ele já tem os seus direitos. E aí onde é que está a divergência? Vamos aqui trazer um exemplo de fato. O que acontece? A impetração de um processo judicial em nome de um direito de um nascituro, antigamente não era previsto, né? Aí o que aconteceu? A gente tem um exemplo da Vanessa Camargo, que bem atual, que teve essa questão de uma ofensa do Rafinha Baixo, do programa do CQC, que ofendeu ela e o filho dela, e o advogado dela, né, na sua leitura jurídica, ele implementou uma ação com ela como titular, proferindo danos morais para a própria Vanessa, e ela como titular desse processo. E outro processo para o nascituro naquele momento. E para vocês entenderem o efeito disso, o que aconteceu? O processo foi indeferido em primeira instância, depois em segunda instância, quando subiu para o STJ por ser uma outra teoria, né? A teoria da teoria do nascituro. É bom ressaltar que no primeiro processo ele foi indeferido porque aquele juiz acreditava na naturalidade, né? Na natalista. Natalista. E no outro processo já na concepcionalista, né? Isso. Então precisou passar. Ela não desistiu e precisou passar a distância para que fosse aprovado, né? E aí, quando estava no STJ, né, no Supremo Tribunal de Justiça, aí ele deferiu 90 mil de indenização para o bebê, resguardado em conta judicial, só pode ver os pais ali com autorização da Justiça, ou ele quando tivesse 18 anos, né? Que aí a gente vai ver isso. Já nasceu com 90 mil reais. Já nasceu com 90 mil reais. Tem 18 anos para render.
E aí foi o entendimento. E aí é onde entra o perigo daquela primeira pergunta que eu fiz para você. Nos corredores, depois da aula ter acabado, eu, Daniel, acompanhei a professora para fazer essa pergunta para ela. Porque veja bem, é uma pergunta emblemática, viu? Vejamos a seguinte situação. O direito ele tem que pensar em todas as circunstâncias, né? Ele tem que servir ali para todo e qualquer momento. Nós sabemos que tem gente que utiliza o direito de má fé, né? Ele empresta uma ação para poder ter ganhos e enriquecimento ilícito ali. E tem gente que vai estar pensando no próprio direito, que é um direito que tem que ser resguardado por conta do entendimento próprio. Mas ele tem que pensar no entendimento social. E aí eu perguntei à professora, digamos que eu tenho uma ex que eu tive um filho com ela e em determinado momento da gestação dela, com 5, 6 meses, ela teve um aborto espontâneo. E aí depois de 2 anos a gente terminou. A gente não tinha nada. Eu tinha 18 anos, ela tinha 18 anos. Aí foi feito um atestado, toda a documentação legítima. E aí eu entrei em outro relacionamento. O que acontece? Nesse relacionamento eu construí patrimônio. E aí o patrimônio grande, vamos supor, né, que eu sou um milionário. E aí a minha ex soube e ela tem o direito resguardado na cintura, né? Cintura abortado. Que diz o seguinte, na ausência dos descendentes, os ascendentes, na ausência dos ascendentes, os colaterais. O ascendente está vivo, é minha ex. Eu tenho uma casa que eu moro com a minha esposa atual, que eu construí com ela. Bateu lá na minha porta, minha ex, e disse, olha, tem um quarto aí para mim, porque eu tenho direito, porque eu tive um filho abortado com você. E aí? E aí a gente vai entrar de novo. Qual é a teoria que o magistrado vai seguir? Se for na primeira instância, a gente já sabe. Agora, se for no STJ, que vai subir, vai acabar subindo, é esse entendimento da brecha que é muito grande, cara. É muito grande. Eu penso da seguinte forma. Eu adepto bastante da teoria concepcionista. Eu penso que esse exemplo que foi trazido dela conseguir uma parte do seu patrimônio por causa de um filho que foi abortado é direito, porque é resguardado pelo artigo 2º. Entretanto, é aquilo que a gente escutou bastante várias vezes na aula do professor Marcelo Sampaio, que nem tudo que é direito é moral e nem tudo que é moral é direito. Isso é direito dela, mas não é moral você fazer isso. Ela quis se aproveitar de um direito. Não vamos entrar, que aí a gente vai. Aí pronto. Aí você vai criar uma polêmica. Vai criar uma Aí ninguém vai olhar pra você nos corredores mais do céu. Eu não vou dizer que é moral nem que é imoral. Eu tô dizendo assim, direito que dela. Confuso. É confuso na minha visão, é confuso. Isso daí a lei tem que dizer. Isso porque eu vou, assim, eu sou concepcionista pela minha doutrina, né? A minha doutrina religiosa. Mas do que eu acho que é justo, né, do senso de justiça, eu não acho justo você terminar uma história e botar um ponto final, depois começar outra e alguém vir, tipo assim, né? E exigir algo. E aí? É exatamente o que a gente vai ver no artigo 2º. Qual é a linha que quem vai julgar isso vai seguir? E às vezes muitas pessoas, né, que não têm um conhecimento jurídico nem imaginam dessa parte, né? Nem imaginam que é garantido esse direito deles, né? Dependendo da visão do magistrado, da visão que vai ter, né? Muita gente que não possui um entendimento jurídico muitas vezes nem sabe desse direito que eles possuem. E volta para a questão do Rodrigo, que é a má fé. Pessoas que vão usar do direito para se sobressair de algo que é justo pela lei, para se sobressair aos outros. Sobressair as outras pessoas. Para que fique mais claro para quem está em casa, essa questão toda é o seguinte: a moça teve um filho abortado. E aí a gente, no artigo 2º, a gente tem duas teorias claras, pelo menos duas claras, né? A gente abre um leque para 3, mas a gente tem 2 claras aqui. O primeiro ponto que o juiz pode decidir: natalista, ou seja, não tinha uma capacidade jurídica ali ainda. Então, nada. Você não tem o direito de nada. Mas se ele for para concepcionista, aí ele vai dizer não. Já tinha capacidade jurídica ali, né? Já tinha o direito de receber de herança. E aí
fica na mão, literalmente, de quem vai julgar, você entender a doutrina que está formada na cabeça dele. Tá? O que diz a teoria concepcionista, Breno? Defende que a personalidade civil começa desde o momento da concepção. Para essa corrente, o nascituro já é considerado pessoa e sujeito de direitos desde a fecundação, não apenas após o nascimento. O que está escrito ele já fala por si só, né? O conceito da teoria, né? Ele já fala por si só que desde o momento que a fecundação, né? E ali ele já está adquirindo os seus direitos, né? Não em pleno, né? Ele não gosta de todos os direitos, mas ele recebe. Olha algo interessante que está escrito ali. Sim. Algo que foi dito pelo jurista Teixeira de Freitas. O embrião ou o nascituro têm um valor intrínseco e são titulares de direitos fundamentais, pois a vida humana deve ser respeitada desde o seu início. Olha, a gente vê por que foi rejeitado. Talvez aquela época teve um entendimento natalista, que é o Código Civil atual. E os direitos fundamentais, ele fala, né? Os fundamentais, que é o direito à vida, à liberdade. Vitor, pode comentar essa parte aqui? As principais características da teoria concepcionalista, né? O que vai ter de característica? Vai ser o marco inicial, o momento da concepção, o momento em que vai ter a concepção do que o nascituro, já na fecundação, vai ter a sua teoria, ter a sua personalidade jurídica. Direitos reconhecidos, pleno direito da concepção. O status do nascituro, pessoas com direitos. Defensores, Teixeira de Freitas e Clóvis Bevilacqua, né? Bevilacqua. Clóvis, fala de novo. Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua. Isso. É isso. Essa teoria tem forte influência do direito natural e das concepções religiosas, defendendo proteção integral à vida humana desde seu estágio inicial, reconhecendo nascituro. Direito natural, ali de novo. Não vou ler de novo. Essa teoria de direito natalista de concepções religiosas defendendo a proteção integral da vida humana desde seu estágio mais inicial, reconhecendo o nascituro a condição do sujeito do direito em sua plenitude. Isso é muito interessante. Os defensores, como o Vitor falou, é o Teixeira de Freitas e o Clóvis Bevilacqua, autor do Código Civil de 1916. Eu gostaria também de ressaltar aqui um pensamento meu, porque assim, cada um, que nem a professora fala, né, que deve seguir o caminho que acha corrente, que mais, que a corrente seja mais correta. Vamos falar da teoria conceptualista. Então, se a gente tiver um pensamento na natalista, a gente vai ver que o nascituro ele não vai ter direito a ter um parto. Por quê? Porque ele não vai ter ali a personalidade jurídica do direito à saúde. E na conceptualista a gente vai ver que esse nascituro ele já vai ter o direito. A partir da fecundação dele, ele já vai ter o direito de, daquele momento, já exercer os seus direitos à saúde, entendeu? E poder ter um parto, né? Fica para você aí de casa escolher qual teoria que você segue. Se você segue a natalista, se você segue a teoria concepcionista, se os seus direitos começam a partir do momento que você respira, depois que você sai do ventre, ou se já é desde a sua concepção. Os seus direitos, a sua personalidade jurídica adquirida. E tem uma terceira corrente, a unificadora, que reconhece a personalidade formal, né, desde a concepção, mas a material só depois da respiração, quando ele essa nasce. Daí, inclusive foi muito dito que essa daí é que o pessoal tá imigrando, né? Tá Saindo da migrando. natalista e ficando na condicional, né? Que é uma unificação, uma união entre as duas. E aí muita gente que defendia firmemente uma teoria natalista ou somente concepcionista, tá hoje migrando, né? E hoje a gente tá vendo que tá caindo em grandes concursos, né? Essa teoria Isso. que às vezes a gente acaba nem dando muito valor. Que é só as duas principais, naturalista e concepcionista, mas essa teoria que unifica essas duas questões também é muito importante, tá caindo bastante. Se caso o jurista ele pender para essa daqui, a Vanessa Camargo não teria ganho o processo dela, né? Exatamente. Né? Na verdade, ela teria ganho ganhado dela, o dela, filho o não Dela, teria. mas do filho não teria. Não, É. exatamente. E aí? É complicado, né? Essa teoria ela traz digamos assim, a personalidade formal seriam os direitos fundamentais e individuais, correto?
Sim. Inclusive também se fosse essa defendida, o suposto caso que você deu à professora também, a mulher não teria o direito de pedir nada do namorado, né? Do marido, do ex. É por isso que eu digo, ó, apesar de discordar muito de um jurista, escritor, ministro do STF, de algumas atitudes jurídicas, né, do âmbito jurídico, do que ele tem fazendo, ele falou uma frase que eu concordo, Alexandre de Moraes. Ele falou: a justiça é cega, porém não é boba. Não, mas não é tola, parece. Tola, mas não é tola. Aí é onde entra, porque tinha que ter o valor de Miguel Reale tinha que existir aqui. Eu acho, né, a minha concepção, mas aí eu tenho que seguir uma corrente do que já existe, tá? Do que já existe eu estou em dúvida ainda, eu não sei qual eu tô nas três. Eu não tenho ainda uma corrente para seguir. Digamos assim. Mas eu acho que o jurista tinha que vir antes dessa própria lei e dizer assim, olha, a lei tem que olhar se tem má fé. Se tiver má fé, aí vai, claro, pela materialização. Por exemplo, o caso de uma pessoa implementar uma ação de direito a material mesmo, a divisão de bens, depois de 20 anos de uma relação terminada, findada, onde aqueles 20 anos de intervalo foi o intervalo onde a pessoa construiu o próprio patrimônio, na minha visão tem uma má fé. Aí o jurista tem que interpretar e dizer, olha, não pode, entendeu? E isso daí. É nesse caso que a teoria unificadora, ela entra em vigor. Ela reconhece os direitos na concepção fundamentais, mas ela retira os direitos que podem ser usufruídos por uma fé. Por uma fé, exatamente. Que tanto é que ela fala, direitos fundamentais, que quais são? Direito à vida, direito à liberdade, à saúde. O próprio Clóvis de Bevilacqua, o próprio Teixeira de Freitas fala dos direitos fundamentais, que é os adquiridos pelo nascituro. E eu entendo que era nesse momento que o Miguel Reale realmente teria que ter entrado em ação e colocado, talvez, um ponto final, ou então assim, não, tá na dúvida, mas dessa vez, nesse momento eu vou definir algo. E ficou ainda algo muito aberto. Mas quem sabe que naquele tempo lá, ele teria a visão que tem hoje, né? A visão que a sociedade está evoluída hoje, né? Poderia ser que o pensamento de antes não seria como está sendo de hoje, né? Perfeito. Querem comentar mais alguma coisa? Queria dar só um conselho. A gente viu também do in vitro, né? O artificial. Isso. Ele é protegido pelo Código Civil? Não é. Então, quer dizer que se alguém engravidar por uma forma externa, né? Por uma forma artificial. Uma forma artificial. Já não é protegido. Já não é protegido pelo Código Civil, nem na teoria natalista, nem mista, nem mistão. Então, se tiver alguma pegadinha, alguma prova sobre algo que seja artificial, já elimina de porque é na fecundação, né? Na fecundação. Então, uma criança, um bebê, um feto que está em formação ali, ele não é nem considerado nascituro, se for de forma artificial. E a professora deixou outro conselho. Qual foi o outro conselho? Qual das mensagens temporárias no WhatsApp. Eu daqui foi olhar o meu esboço aqui e disse, oxi. Você que é jovem aí, que tem uma namoradinha que olhou lá e mandou, foi boa noite de ontem. Isso daí pode ser usado pra te pegar, né? Cuidado. A mensagem verdade. Só subir pro STJ. Se não subir pro STJ. A mensagem, porque se bater com o dia da fecundação. Se bater, já cara. era. E olha, é outra besta, né, que eu falei, né? Que tipo assim, não pode fazer, gente, pra vocês entenderem, não pode fazer o exame de DNA enquanto ainda tá em gestação. Se a mulher impetrar uma ação de alimentos, né, no início da gestação dela, dizendo que é de fulano de tal, por conta de uma mensagem no WhatsApp que ele confirma lá que teve uma relação com ela, vai fazer os cálculos e beleza, a pessoa teve uma relação, vai assumir a pensão alimentícia até pelo menos o exame de DNA sair, que é quando ele nasce que vai fazer. E depois, você pagou e não é seu filho. Problema. Infelizmente o WhatsApp te quebrou, né? Porque não volta, não tem recurso.
Tem nada. Não tem nada. Você perdeu aquele Se dinheiro. você Processar o WhatsApp por você 10 pensa- morais. esse valor não vai Você ser pensa ressarcido, pelo não. olhar humano, pelo menos você contribuiu pra uma criança Uma nascer. criança, você foi pai ali 13 meses, 14 meses de uma Pelo menos Você teve a criança. experiência de ser um pai, né? É. Beleza, galera? Mais alguma coisa que quer contribuir, Breno? Show, Vitor? satisfeito. Foi massa. Breno? Então, eu só queria dizer muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, esse podcast. E fique com a gente para os próximos episódios Até que os virão aí. próximos episódios, vem muita pancada por aí, Vamos né? estudar. Vem muita Vamos estudar, pancada. vamos estudar. E Sejam vamos, bem-vindos ao Lente vamos Jurídico. promover, inclusive, debates aqui, viu? E É, gostaria também de interessante. ressaltar, Isso é Rodrigo, interessante. que esse assim está sendo um pouco adaptado, né? A gente não teve um preparo tão grande para chegar aqui, para dar o máximo do conhecimento, né? Mas a gente aqui está compartilhando o pouco conhecimento que a gente tem, né? Que nós temos né, que no obter nível nesses nacional, né? segundos. E aí pedir a compreensão, né, do ouvinte, né, de se você faz parte do universo acadêmico, é da nossa turma, da turma do lado, da turma da manhã, é de outra faculdade, às vezes não faz direito. A gente está só no segundo período ainda. Vocês vão acompanhar a nossa evolução até o último período. Quando a gente chegar aqui, já pensou com a nossa carteirinha da OAB, olha. chegar aqui, Show. vai ter esse momento. Vocês vão ver esse vídeo aqui e vai lembrar. Eu vou fazer o corte, né, a gente com a nossa carteira da OAB no 8º período para poder mostrar para Qual vocês. será a nossa evolução daqui pra frente, quando a gente estiver no último ano, no tipo, o último podcast da faculdade, da gente Olha na faculdade? Então, para o ouvinte conhecer a gente um pouco, né, antes de encerrar, a ideia de vocês no direito. Tu quer ir para onde, tu quer ir para onde, tu quer ir para onde, quando formar? Eu queria até ter comentado isso no começo do vídeo, que todo mundo fala, todo advogado que eu conversei, ele fala o seguinte: todo mundo entra na faculdade apaixonado pelo penal, Esse mas se casa com o civil. civil. E assim, no primeiro período eu era apaixonado pelo direito penal, mas quando eu tive a primeira aula do civil, eu disse: rapaz, é diferente, esse negócio é diferente. Tem um negócio diferente no civil. Então assim, eu não consigo dizer o que eu quero agora. Eu quero me aprofundar em tudo. Maduro isso. Eu quero aprender, mas Não depende. o martelo ainda não tá batido, não. É maduro isso. É. Parabéns. Ainda tá É algo que eu gosto de ressaltar, que é um mundo. O direito é um mundo. Você entra lá, é um mundo. Você aí que está pensando em fazer na área do direito, entre na faculdade pensando em uma coisa, você vai terminar pensando em outra. Exatamente. Exemplo mesmo, eu até agora, né, penso na área penal, na área criminalista, exercer a advocacia, mas amanhã eu posso pensar em outra coisa. Isso aí é um abrangente muito grande que o direito nos Voltem dá. aqui nos últimos episódios para saber se ele pensa Ainda ainda no que penal. ele é um criminalista. O criminalista. Voltem aqui. Se ele é um Se ele vai ser. tributário. Quem sabe, né? Mas ninguém aqui pensa em concurso. É o que todo mundo. Eu acho que é o que leva muita gente a entrar no curso de direito, né? É o concurso público, com concurso certeza. público, pela estabilidade, pela Remuneração. pela alta remuneração. Mas muita gente esquece que a dificuldade que é para chegar lá, né? É. E assim, eu também entrei na faculdade assim, com um olhar muito voltado pro concurso público. Só que quando você começa a ver as matérias, você começa a ver o dia a dia de um advogado, você começa a ver como é que funciona a emoção, você fazer um júri, né? A gente teve a oportunidade de É algo fazer mais dinâmico você do que vê uma ficar vida em uma sala só trabalhando. Você vê sabe? que existem muitos leques abertos para você, muitas opções abertas no direito. E assim, o concurso público é bom, é uma estabilidade, excelente. é algo interessante, mas coloque os seus olhos, a sua visão aberta para ver tudo que o direito pode oferecer, né? O direito pode oferecer muita coisa. E se encaixar na melhor oportunidade. Isso que eu ia falar agora. Eu creio que existe muitas oportunidades e a gente vai seguir as oportunidades que estão sendo abertas pra gente, né? É. Se existe um concurso, a gente vai lá praticar, se conseguir, show. Mas o nosso olhar é voltado, pelo menos o meu, é voltado a exercer um mundo jurídico em um tribunal. Eu também. Mas o meu é mais pra civil, assim. Era civil, né? O meu É o que todo Sobre mundo se casa. posição, voltando à questão, sobre posição, a gente não se posiciona. A sociedade evolui, talvez lá na frente tenha outra concepção, tenha outra teoria, tendo mais a pender para concepcionista ou para teoria unificadora, que na questão de justiça social, mas a gente não bate o martelo, até porque nunca até hoje foi batido o martelo. Quem somos nós, né? Para dizer Quem qual é somos que tá nós? certo, tá? Meros alunos do segundo período querendo combater com juristas do STJ. Exatamente. Tem aquelas que a gente concorda mais por princípios ou por Dogmática própria, por tudo algo mais. pessoal, mas
ninguém pode dizer que essa é a certa, né? Justamente Se o próprio código tá dando duas opções pra gente. E é bom ressaltar que, dependendo daquela instância, a gente tem que seguir pelo o que é mais coerente, né? O coerente não, o que é mais funcional, né? Eu assim, eu tô navegando ainda nas três. Só que, como ele falou, por dogmática própria, eu tô mais na concepcionista. Mas ainda vou É evoluir. o que vai batendo mais com o que a gente que o pessoal da gente acredita, né? Então, concepcionista. Eu também, se fosse hoje pra. Ou você tem que dizer o que você acredita, eu iria mais na concepcionista, assim. Também. Mas tem 8 períodos pela frente. Vamos ver mas se a gente aí vai eu mudar. entro na concepcionista ainda pensando. A moral. Na moral. Na moral. Aí entra um pouco na unificadora. Na formal. Aí você já material. vê que a gente já voltou tudo Aí de novo. volta tudo Mas de novo. é um uso do concepcionista, da teoria, com a moral, né? Com a moral, com a justiça, com o que seria O justo. que seria realmente justo você exigir naquele momento, né? Perfeito. Então vamos lá, porque já deu mais de 1 hora ali, viu, de podcast. Rapaz. É rapidinho. Foi o bom papo. É rapidinho. Tá? Mas depois dos cortes, vocês vão ver, não vão ver 1 hora certinho, não. Vocês vão ver aí 40 minutos. A gente vai fazer isso pra entregar uma coisa mais enxuta, né? Sim, exato. Beleza? Então, valeu, galera. É o primeiro vídeo. Eu queria pedir pra vocês seguir, dar o like, se inscrever, para que a nossa família cresça cada vez mais. Você vai engajando, mandando sugestão, mandando pergunta pra gente, e a gente vai retribuindo isso com informação para vocês, com o nosso conhecimento, que é ainda raso em relação a grandes juristas aí, mas a gente vai evoluindo e você vai acompanhar essa evolução aqui com a gente. Beleza? Sem dúvida. Valeu. Pessoal. Até mais. Valeu.